As células são as unidades básicas dos seres vivos. Um único organismo pode ser formado por diferentes tipos de células com diferentes funções, ou ele pode ser a própria célula. Independente se o organismo ele for unicelular ou multicelular, todas as células são formadas pelas mesmas moléculas e desempenham essencialmente processos semelhantes. Então, se a gente for seguir essa lógica, o DNA de um organismo poderia ser lido e interpretado pela célula de outros organismos, certo? É exatamente isso que os geneticistas norte-americanos Herbert Boyer e Stanley Cohen quiseram testar em 1972, quando desenvolveram a técnica do DNA recombinante, uma técnica que combina o DNA de organismos diferentes. Isso sem dúvida foi um marco para a biotecnologia moderna e de certa forma foi o seu início, já que até os dias de hoje essa técnica é utilizada para se obter biofármacos e outros bioprodutos. Eu sou Vinícius Ribeiro e hoje aqui no Profissão Biotech a gente vai entender como as células podem ser usadas como biofábricas. O desenvolvimento de um novo biofármaco começa com a escolha do target, que é o alvo que o medicamento irá afetar no corpo. E esse processo envolve várias etapas e técnicas, como vimos no vídeo anterior. Depois de desenvolvido, o próximo passo é a produção, que pode ser bastante complexa, pois se utilizam organismos vivos para isso. Os biofármacos com maior interesse atualmente são as proteínas terapêuticas, e isso não é por acaso, já que as proteínas são moléculas extremamente versáteis que desempenham diversas funções no organismo. O processo para se obter as proteínas recombinantes é o seguinte: a sequência de DNA que contém o gene da proteína é identificada, e em seguida essa sequência é separada e inserida em um outro ser vivo. Após isso, as células são induzidas a ativar o gene e produzir a proteína de interesse. Já acabou? Não. Essa proteína ela precisa ser extraída e purificada. Mas para ter sucesso nessa técnica é necessário conhecer as plataformas de expressão, que são as células que vão servir de biofábricas para produzir o biofármaco. Uma das plataformas de expressão mais tradicionais e confiáveis são os sistemas de expressão de não mamíferos, que compreendem bactérias, fungos, plantas e até mesmo os insetos. Esse tipo de plataforma apresenta como vantagens o rápido crescimento celular e altos rendimentos. Os sistemas bacterianos, principalmente a bactéria Escherichia coli, são muito utilizados na produção de enzimas e hormônios, como a insulina, por exemplo. Já os fungos filamentosos e leveduras, sendo a Saccharomyces cerevisiae o modelo mais utilizado, apresentam algumas vantagens em relação às bactérias, pois os fungos eles podem produzir proteínas mais complexas. Apesar de ser muito eficiente, esse tipo de plataforma apresenta uma desvantagem. Elas não conseguem produzir proteínas exatamente iguais às nossas. Esse é um vídeo da nossa série Transferências de Bioprocessos, feita em parceria com a Merck, uma empresa que sempre se preocupa com a inovação e que investe em talento e novas tecnologias como soluções para os desafios de saúde no mundo todo. Então já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo dessa parceria. A necessidade de proteínas recombinantes mais complexas e compatíveis com o organismo humano levou ao desenvolvimento de pesquisas em células de mamíferos, que são a plataforma mais utilizada para a produção de biofármacos. Esse tipo de plataforma apresenta uma vantagem muito importante. Elas são capazes de produzir proteínas modificadas, e isso é muito importante para a engenharia genética. As modificações pós-transcricionais são uma série de mecanismos que modificam as proteínas após elas terem sido formadas. O principal mecanismo é a glicosilação, onde são adicionadas moléculas de açúcares na estrutura das proteínas, formando glicoproteínas. A formação das glicoproteínas possibilita uma melhor estabilidade, solubilidade e também possibilita que o nosso sistema imunológico não reconheça o biofármaco como sendo um invasor, como um vírus, por exemplo. O processo de produção de proteínas recombinantes em células de mamíferos pode ser feito in vitro, utilizando meios de cultivo específicos. O processo in vitro começa com a cultura celular, mas não pode ser qualquer cultura. Geralmente é uma cultura proveniente de um banco de células. As linhagens celulares de um banco de células são divididas em células mestre e de trabalho, sendo a célula mestre uma célula completamente caracterizada, e é a partir dela que são obtidas células de trabalho, que serão utilizadas para a produção do biofármaco. As células de trabalho são crescidas em placas de Petri ou frascos, contendo um caldo líquido com os nutrientes necessários para o seu crescimento. Após isso, elas são transferidas para um bioreator, que é um equipamento que permite crescer as células num volume maior. No bioreator, tudo é rigorosamente controlado: pH, temperatura, agitação, concentração de nutrientes e níveis de oxigênio. Se tudo der certo, as proteínas podem ser extraídas e purificadas por diversos processos que se baseiam em tamanho, peso molecular e carga elétrica das proteínas. Ao final desse processo, é obtido um biofármaco pronto para ser comercializado.
Apesar de toda a complexidade associada ao processo de P&D de biofármacos, esses produtos são os que mais crescem e acumulam valor no mercado. Isso se deve à sua eficácia e segurança, mas acima de tudo, à possibilidade de se curar doenças que até então não se tinha tratamento. Em relação aos desafios técnicos, a complexidade das moléculas de interesse, somadas à incerteza de se estar trabalhando com organismos vivos, são as pedras no caminho da indústria dos biofármacos. Mas eles podem ser superados, através do incentivo às pesquisas e parcerias público-privadas. Afinal, superar desafios é algo que está atrelado à história da biotecnologia. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Esse é mais um vídeo da nossa série Transferências de Bioprocessos, feita em parceria com a Merck. Então já deixe o seu like e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo. Nos sigam também nas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Esse vídeo aqui é um recorte, e os temas tratados aqui são muito mais complexos. Então tem materiais aí na descrição para auxiliar o entendimento de vocês, mas fiquem à vontade para comentar se tiverem alguma dúvida. Já eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no Profissão Biotech.